E hoje o Procurador-Geral Eleitoral, Rodrigo Janot, enviou parecer ao TSE contra o pedido do PSDB para auditar o resultado das eleições presidenciais. Para Janot, não existe qualquer elemento concreto que justifique o procedimento. Também nesta segunda-feira, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Dias Toffoli, encaminhou o documento para a Secretaria de Tecnologia do Tribunal. Cabe ao setor informar a necessidade e viabilidade do pedido. Na semana passada, o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro João Otávio de Noronha, classificou como incabível o pedido do PSDB para a abertura de uma auditoria. O pedido deve ser analisado pelo plenário do tribunal nesta semana. E por que tanto ódio? Por que tanta intolerância? Por que pedir ditadura em plena democracia? Vamos buscar essas respostas com uma entrevista agora lá em São Paulo. O repórter Eduardo Goulart de Andrade vai nos ajudar. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Aqui no estúdio comigo está o magistrado Roberto Luiz Corcioli Filho, da Associação Juízes para a Democracia. A maioria dos brasileiros acabou de reeleger a presidenta Dilma Rousseff nas eleições do último dia 26 de outubro. Há motivos que justifiquem o impeachment dela? Boa noite. Boa noite a todos. Quer dizer, é uma coisa absolutamente fantasiosa, né? Creio que só pode ser analisado sob o ponto de vista de uma alienação política total, né, dessa parcela ínfima da população. Quer dizer, não há nem como se responder muito racionalmente uma questão como essa, óbvio que não. Há indícios de que houve fraude na eleição para essas pessoas pedirem o impeachment da presidenta nessa manifestação do último sábado? Olha, a partir do momento em que o próprio representante, quer dizer, o PSDB, deixa claro que nem mesmo eles indicaram, observaram indícios concretos de fraude, mais uma vez, é algo que não se cogita, não é algo sério. Durante o protesto de sábado, alguns manifestantes afirmaram que vivemos em uma ditadura. O senhor concorda com isso? De novo, é fruto absolutamente de algo delirante, quer dizer, uma parcela da população absolutamente alienada do ponto de vista político e que não se cogita de se analisar a conjuntura política do Brasil de modo sério. Como a gente pode imaginar que vivemos uma ditadura, sob o ponto de vista da direita, elegendo o Alckmin com uma ampla maioria no estado de São Paulo, um Congresso absolutamente conservador, e eu digo, nesse sentido, alinhado a essa visão mais de direita que está se criticando o atual governo, que seria um governo de esquerda? Na manifestação de sábado havia faixas que pediam a intervenção militar. Durante 21 anos o Brasil viveu uma ditadura. Nesse período havia censura, pessoas foram perseguidas e mortas. Na sua opinião, por que esses manifestantes querem os militares no poder novamente? Mais uma vez, eu acredito que é fruto da alienação política. Quer dizer, as pessoas não têm dimensão de como se exerce a democracia e não sabem perder, vamos dizer assim. É algo que não se justifica ou se não se entende de modo racional. Não é fruto de um pensamento racional, é fruto de um obscurantismo, de uma alienação política total e absoluta. A livre manifestação só é possível numa sociedade democrática. É incoerente essas pessoas, sob uma democracia, pedirem uma ditadura? Tudo isso é muito incoerente, quer dizer, são pessoas que, na ampla maioria, né, desse pequeno grupo, provém de classes mais abastadas, né, mais dominantes, podemos dizer assim, do país, e que, na verdade, lutam contra direitos que essas próprias classes historicamente conquistaram, que são as liberdades públicas, quer dizer, o direito à ampla defesa em processos criminais, o direito à livre manifestação do pensamento, a liberdade de imprensa. Então, é algo absolutamente contraditório e irracional. Teoricamente, essas pessoas que participaram dessas manifestações, dessa manifestação aqui em São Paulo, por exemplo, vêm de classes sociais mais abastadas, teoricamente, com mais condições de educação. Como justificar ou explicar essa despolitização dessas pessoas? Eu acredito que na linha de uma educação, de um processo, de um projeto educacional que não é emancipatório, quer dizer, é um processo e um projeto educacional que a gente vivenciou ao longo das décadas, isso não se rompeu, que é meramente tecnicista. E a gente verifica isso desde o ensino fundamental médio até as universidades, faculdades de direito e assim vai. E o que prevê a legislação é contra a lei pedir intervenção militar? Veja, o país é fundado através de uma Constituição.
para se romper isso, quer dizer, para se romper a lei, né, em sentido amplo, a Constituição, apenas um golpe. Não há qualquer imagem política ou produto político, instituição política viável no sentido de se cogitar um plebiscito ou qualquer coisa nesse sentido para se romper esse projeto constitucional. É por um puro golpismo. Na opinião do senhor, a democracia brasileira corre riscos? Não vejo em razão dessa pequena manifestação, enfim, de algo caricatural como foi. Mas, sem dúvida, que eu vejo um processo de endireitamento, vamos dizer assim, do pensamento político brasileiro. Mas não digo que a democracia, em razão disso, corra risco. E, na sua opinião, qual deve ser a resposta da sociedade brasileira em relação a essas manifestações que pedem intervenção militar, por exemplo? Em primeiro lugar, se permitir amplamente a manifestação. Quer dizer, a melhor resposta é demonstrar que eles têm todo o direito de se manifestar e não se coibir ou se atuar de maneira repressora, né, coercitiva e violenta, como muitas vezes a gente observou quando o outro lado que estava se manifestando, quer dizer, a parcela excluída da população, a parcela marginalizada. Eu entrevistei o juiz Roberto Luiz Corcioli Filho. Obrigado pela participação e voltamos ao estúdio em Brasília. Guilherme. Obrigado, Eduardo. Uma boa noite.